Sou da Igreja Metodista Ortodoxa em Cosmos. Pastor Roberto Moura, trago um abraço à minha igreja, para os irmãos. E quero dizer que é sempre uma alegria no meu coração quando falamos de missões. Porque missões, irmãos, ele nasceu no coração de Deus. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Eu gosto muito desse texto que nós vamos ler, porque fala justamente desse amor, do amor de Deus pelas nossas vidas, e de como Deus quer que nós venhamos usar esse amor que Ele derramou sobre nós. Todos acharam, amém? 1 João capítulo 4, o verso de número 7, a palavra de Deus ela vai dizer assim para mim e para você: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Você pode dizer isso comigo? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiação dos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos também amar uns aos outros. É esse amor que nos move a fazer missões. É esse amor que nos move a entrar numa comunidade, entrar numa favela, ir lá e profetizar sobre a vida do traficante e orar por ele. Esse amor que nos faz entrar em comunidades para poder atender esse povo, e esse amor que nos leva até outras nações. Porque se esse amor não estiver dentro de nós, como que nós vamos conseguir amar essas vidas? Você consegue lembrar onde você estava no dia 24 de dezembro? Acho que todo mundo consegue, né? Porque 24 de dezembro é uma data muito conhecida, não é isso? É véspera de Natal, né? Todos nós estamos nos nossos lares, com as nossas mesas fartas, nos alimentando, mas existem pessoas lá fora que estão padecendo e morrendo. E quando Deus envia Jesus como missionário para que salvasse o mundo, lá em João capítulo 3, verso 16, que é o auge da Bíblia, né? Quando Jesus conversa com Nicodemo, chega no auge da conversa e ele fala: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós cremos em Cristo, nós não vamos perecer, mas existem pessoas perecendo lá fora. E onde está a igreja do Deus vivo, para que essas pessoas possam conhecer a Deus, conhecer esse amor, para que elas não venham perecer? No dia 24 de dezembro, nós montamos uma mesa no calçadão de Campo Grande, em frente ao Mercado São Brás, e nós fomos chamando todos os moradores de rua que tem lá em Campo Grande. Nós já fizemos um mapeamento, sabemos onde eles estão. Nós chamamos os moradores de rua para cear com eles, porque nós temos que transmitir esse amor de Deus. O amor de Deus ele tem que estar enraizado dentro de nós, irmãos. Nós temos que nos incomodar quando nós saímos aqui por essas portas e estivermos indo para os nossos lares. Algo tem que mexer dentro de nós, porque nós não merecemos nada, irmãos, mas o amor de Deus nos alcançou. Nós fomos salvos pela graça. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Mediante a nossa fé, por isso nós cremos nele, nós seremos feitos filhos de Deus. Mas não vem de nós, não vem pelas nossas obras, é dom do Senhor. Ele nos deu a graça do favor imerecido. Nós é que merecemos morrer naquela cruz pelos nossos pecados, mas Ele se entregou por nós. Ele nos amou primeiro. E o que Jesus espera de mim e de você? Que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Esta é a palavra que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele é amor, e é esse amor que vai nos mover. E foi interessante no dia 24, quando nós estávamos lá fazendo uma ceia com os moradores de rua, porque nós dividimos alguns grupos, fomos chamar eles, né, para que eles viessem cear conosco, e deixamos as irmãs arrumando as mesas, com tudo, irmãos. Frango, pernil, rabanada, fruta, refrigerante, tudo que você tem na tua casa numa ceia, nós colocamos para te compartilhar com eles. E nós fomos chamar
esses moradores de rua. Quando eu cheguei, eu vi a mesa estava linda, cheia de alimento. Aí eu falei para a irmã, pelo amor de Deus, tira tudo da mesa, coloca tudo para lá. Porque o que eles iam fazer era botar um pratinho para eles e deixar eles sentados lá comendo. Eu falei, não, quero que eles sentem à mesa conosco. Porque hoje nós queremos mostrar para eles que eles têm que ter dignidade, são gente, são seres humanos, eles não são bichos, irmãos, para comer no chão. Como que nós demonstramos o amor de Deus se nós não nos importamos com aqueles que estão perecendo lá fora? Como a irmã falou aqui, missões, irmãos, ela pode ser feita aonde você estiver. Quem quer templo do Espírito Santo? Levanta a mão assim. A Bíblia vai dizer em Atos que Deus não habita mais em templos feitos com mãos humanas, mas que Ele habita onde? Em mim e em você. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, aonde você passar, o Espírito Santo vai estar com você. Se você sai da tua casa, querido, o Espírito Santo vai contigo. Se você anda por essas esquinas, o Espírito Santo está contigo. Se você entra numa comunidade, o Espírito Santo está contigo. Se você abraça um morador de rua, o Espírito Santo está contigo. Se você vai para a Índia ou para qualquer outro país, o Espírito Santo está contigo. Então não temos o que temer, irmãos. O Brasil está passando por crise. Está, mas eles podem estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém, irmão? E aí, quando nós chegamos diante deles, eles falam, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu digo para você que a palavra de Deus vai dizer que direi coisas, essas coisas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não tenha medo de ser usado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fluir esse amor que Ele derramou sobre você. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo sem Deus precisar provar nada para ninguém, Ele prova o seu amor por mim e por você, quando Ele entrega o seu Filho, sendo nós ainda pecadores, não merecíamos, mas Ele provou o seu amor por nós e entregou o seu Filho. E nesse mesmo texto, no capítulo 5, vai dizer que o Espírito Santo de Deus derrama o amor em nossos corações. Então, no dia que você levantou as suas mãos para Cristo, o amor de Deus foi derramado no seu coração, para que você pudesse cumprir essa palavra que está dizendo aqui: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Você está disposto a amar? Está disposto a amar, irmãos? Está disposto a sair por essas portas após esse culto e amar aquele que você encontrar por essa rua? Porque amar aquele que está do seu lado, que te agrada, que te dá palavras boas, é muito fácil, irmãos. Eu falava isso no grupo lá na nossa igreja, dizia, olha, sair para a rua, pelas ruas, para evangelizar e dizer Jesus te ama, é muito fácil, irmãos, porque Jesus, Deus ama todos. Deus amou o mundo. Eu quero ver você chegar lá e abraçar aquele homem, aquela mulher e dizer, eu te amo. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós é que temos que amar. Jesus vai dizer, ame a Deus acima de todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. Nós é que temos que amar. Eu não tenho que chegar lá no evangelismo e dizer, olha, Jesus te ama. Não, eu tenho que dizer, eu te amo. Porque Deus me ordenou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Foi Deus que mandou, irmão. E se eu conheço a Deus, e se eu sou nascido de Deus, eu tenho que amar. Dizer que Jesus ama é muito fácil, mas você sair por essas portas e amar, talvez não seja tão fácil assim. Porque muitas das vezes, quando você quer demonstrar esse amor através das suas atitudes, através daquilo que você aprendeu de Deus, muitas das vezes você vai receber algo negativo, ao contrário daquilo que você espera. Mas aquietai e saber que Ele é Deus, Ele está nesse Deus, Ele está contigo. O Espírito Santo de Deus, Ele está contigo. E quando nós lemos esse texto falando que Deus é amor, e através desse amor nós vamos conseguir fazer a obra de Deus. E eu fico, irmãos, olhando para a palavra de Deus, lá em João, no capítulo 17, do Evangelho de João. Vou voltar aqui um pouquinho na Bíblia. João, no capítulo 17, o verso de número 24.
Eu vou ler só a parte B. Ele diz assim: porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que palavra é essa, irmãos. Olha que amor é esse. Irmãos, antes que o mundo fosse criado, antes que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, onde diz lá que Deus criou todas as coisas, é isso, irmão? Antes que o mundo fosse criado, Ele já nos amava. Antes mesmo de você nascer, Deus já te amava, irmão. Deus já tinha um propósito na minha vida e na tua vida. Foi falado aqui, não somos nós que escolhemos a Ele, nos escolheu, para que nós fôssemos e dessemos fruto. E certa vez eu falava com Deus: Senhor, por que muitas das vezes nós oramos, fazemos evangelismos, buscamos aquelas pessoas, discipulamos elas, batizamos, e muitas das vezes o fruto não permanece? Amém, irmãos? Aqui acontece isso também? Tá? Ano passado nós batizamos, sei lá, 10, 15 pessoas. Aí quando você chega no ano seguinte, só tem daquelas que se batizaram, talvez 5, 6. Acontece isso ou não acontece? Por que acontece isso se a Bíblia vai dizer que o fruto ele tem que permanecer? Porque muitas das vezes, irmãos, nós não queremos andar e viver nesse amor. Nós não conseguimos conhecer a Deus, porque Deus é amor, irmãos. Se nós não amamos, nós não conheceremos a Deus. Não tem condições de permanecer com esse Deus se nós não amarmos, porque o texto que nós lemos é que diz isso. Se nós não amarmos, nós não conhecemos Ele, nós não estaremos com Ele. Irmãos, enquanto nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, é porque Deus ele quer algo especial através de mim, através de você. Ele quer demonstrar aquele amor que Ele demonstrou através de Jesus, através da minha vida e através da sua vida. Deus, nessa noite, Ele quer que você entenda isso. O amor de Deus te alcançou. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Mas Deus, Ele espera que você saia deste lugar nessa noite com um desejo no seu coração, um desejo ardente no seu coração de amar nas vidas. E quando nós fazemos isso, irmãos, lembra lá da conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, vai dizer que nós somos nascidos do Espírito, e aqueles que são nascidos do Espírito é como um vento de Deus, e Deus leva para onde Ele quer. Quem é que é nascido de Deus? Aleluia. Você é nascido de Deus? Né? O Espírito Santo habita dentro de você? Então deixa o Espírito Santo te levar para onde Ele quiser. Amém, irmãos? Deixa o Espírito Santo te direcionar, querido, para onde você andar. Deus vai te mostrar o caminho. Foi falado aqui pela irmã, pela pastora, que numa visita no lar, Deus direcionou para outra coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo é que conduz a nossa vida. Às vezes, irmão, você está caminhando, está andando, o Espírito Santo está te mostrando algo, mas nós relutamos contra isso. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida, querido. Deixa o amor de Deus fluir na tua vida. Deus ele precisa que você deixe fluir o Espírito Santo na sua vida, para que você entenda que esse amor ele foi feito para alcançar as vidas. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14 vai dizer que todas as nossas obras, em outras traduções, todos os nossos feitos, todo o nosso trabalho sejam feitos com amor. Tudo que nós fizermos tem que ser feito com amor. Não adianta eu ir lá no lixão de Gramacho levar a cesta básica para aquelas pessoas passando fome, porque se eu fizer isso sem amor vai ser apenas filantropia. Amém? Existe uma irmã nossa, cristã, católica, Madre Teresa de Calcutá. Tem uma frase que foi direcionada para ela. E ela diz assim: não importa aquilo que você está dando, importa o amor que você está dando. Porque todas as nossas obras têm que ser feitas com amor. Tudo que nós fizermos tem que ser feito com amor. A oferta que nós trazemos aqui tem que ser com amor. Não tem que ter pesar no coração. Amém, irmãos? Quando nós louvamos porque nós amamos a Ele. E quando nós saímos por essas ruas para evangelizar e para fazer a missão de Deus, é porque nós temos que demonstrar esse amor. As nossas obras têm que ser feitas com amor. Porque Deus é o que, irmãos? Deus é amor. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo
capítulo 13. Irmãos, eu vou falar algo aqui para os irmãos, algo que Deus falou no meu coração. Entenda que o que eu vou falar para os irmãos aqui nessa noite, através aqui do capítulo 13, em 1 Coríntios, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, não tem nada a ver com a hermenêutica, nem com a exegese da palavra, mas é uma aplicabilidade daquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para os irmãos essa noite. A Bíblia vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, o que eu serei? Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Amém, irmãos? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai se aproveitar. Nós vemos lá em 1 João, no capítulo 4, que Deus é. Então eu queria fazer algo aqui com os irmãos nessa noite. A Bíblia vai dizer assim, então, para mim e para você: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Deus, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver Deus, eu não vou ser nada. Amém? Você está entendendo, irmãos? Deus está falando contigo? Ainda que eu distribua tudo que eu tenho, meus bens para os pobres, que eu entregue meu corpo como sacrifício vivo, se eu não tiver Deus, se eu não tiver amor, nada seria, porque Deus é amor. Então, se eu não tiver Deus, irmãos, eu não sou nada nessa terra. E o que eu quero falar para você nessa noite, que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração nessa noite, que esse amor, irmãos, na tua vida é Deus através de você, porque Deus é amor. E existe um povo lá fora que está precisando de Deus. Existe um povo lá fora que precisa do amor de Deus. Amém? Deixa o Espírito Santo usar a tua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo bradar no teu coração. Você conhece alguém que não tem Deus? Conhece? Eu acho que todos nós conhecemos alguém que não tem Deus, amém? Você conhece alguém que precisa desse amor? Porque ele precisa de Deus. Se nós não tivermos Deus, nós não seremos